Então, conforme a gente estava falando, a questão tipo assim de ter essa conscientização do que tipo assim, do que é sustentável, do que é sustentável para o nosso meio ambiente. Então a gente aí volta novamente no conceito de sustentabilidade, cara. E cara, o que a gente vê atualmente, cara? A gente vê os efeitos, tipo assim, é, de degradação ao meio ambiente, cara. E o que seria isso, cara? O que entraria nessa questão de degradação do meio ambiente? Aí vem a questão dos impactos ambientais. Cada vez mais, cara, nosso meio natural está sendo destruído. Aí quando a gente fala em meio natural destruído, cara, a gente fala em queimadas, a gente fala em desmatamento, a gente fala em poluição dos rios, toda essa questão de degradação, cara. E outra coisa, cara, aí a gente entra muito na questão, cara, que é tipo assim, é preservar ou evoluir. Aí quem que fala? Fala duas coisas. Na linguagem do capitalismo, o que acontece, cara? A gente está em dois fatores. Ou preserva o meio natural ou ganha dinheiro, o capital, o capitalismo. Então o que a gente vê hoje, cara, cada vez mais quando a gente está falando dessa questão da degradação ambiental, cara, da degradação do meio ambiente. A gente vê tipo cada vez mais tipo o avanço da fronteira agrícola para dentro da floresta. Só que isso tipo assim, aí isso traz consequências bem mais graves do que tipo assim só cortar uma árvore. Isso tipo assim causa um problema na questão das comunidades indígenas, causa um problema também na tipo assim na questão do povo que vive, que depende dessa floresta. É igual dos seringueiros, entre outras coisas. E agora, gente, a gente vai falar também que é uma coisa que é muito importante, tipo assim, tem diversos outros impactos, tipo, ambientais, cara. Mas os principais, ao meu ver, cara, é o desmatamento, poluição dos rios, poluição do ar, que a gente vai entrar agora. A gente vai a poluição do ar e a poluição do solo. O que é a poluição do solo? Usos de agrotóxicos que vai para os lençóis freáticos e isso contamina a água a qual vai ser direcionada à família para beber. Então, galera, agora a gente vai entrar num conceito, cara, que é bem importante. O que acontece? A gente fala muito do efeito estufa, da questão do efeito estufa, mas a gente fica pensando, cara, o que acontece? O efeito estufa, ele é prejudicial? O efeito estufa é normal? Não. O efeito estufa, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é um fenômeno atmosférico natural da Terra. Se a gente não tiver efeito estufa, todo mundo morre congelado aqui. O grande problema é o agravamento do efeito estufa. Que o agravamento do efeito estufa é, é, é ocasionado pelos CFCs, clorofluorcarbonetos. Galera, lembra disso. Isso é uma coisa que de vez em quando vai cair numa provinha lá, numa provinha aqui. E também na questão tipo do carbono. E o que acontece? É igual a gente estava falando agora do desmatamento. As árvores tipo assim, são muito úteis na questão de armazenamento de carbono. Então, quando a gente corta uma árvore, aquela árvore passa a fazer tipo assim todo o processo de fotossíntese que envolve a questão do carbono e do oxigênio. Ela deixa de fazer isso. E quando deixa de fazer isso, ela tipo assim, o que acontece? O índice de carbono na atmosfera vai aumentar. E ocasionalmente, o que vai acontecer? As temperaturas aumentarão. Porque tipo assim, é uma estufa, como se fosse uma estufa de salgado. Quanto mais gás lá, mais vai aquecer. O que acontece? Se aquecer, qual é o principal agravamento do efeito estufa? Porque que acontece? A temperatura global aumentando, a temperatura global aumentou, o que acontece? Degelo. Aconteceu o degelo, o que vai ocorrer? Elevação do nível dos mares. E o que isso vai agravar? Toda a população costeira. Então é muito importante pensar nisso. Porque acontece? Grande parte das centros comerciais são tipo assim, são no litoral. Tá dentro do litoral.
em baixas altitudes. O que acontece? Se o nível do mar se levar aí 20 metros, a gente já perde grande, mas muita parte mesmo das nossas cidades litorâneas, como no caso o Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea. Imagina, você perder tudo isso por causa do efeito estufa. E agora a gente também vai entrar numa questão aqui, cara, que é muito importante, deixa eu acompanhar meu mapa aqui, turminha, que é a questão da perda dos recursos naturais e da biodiversidade. Então, o que acontece, cara? É igual quando a gente estava falando dessa questão tipo, de insustentabilidade. Porque a insustentabilidade, o que acontece, cara? É igual quando você tira um recurso natural do meio ambiente, do meio natural. Aquele processo ali, cara, é igual quando a gente fala de petróleo. O petróleo é um combustível fóssil formado tipo por formado por o que acontece? Entra importante. O que vai ser o petróleo, cara? O petróleo é uma vegetação, tipo, é um composto de vegetações antigas, seres vivos antigos. O que acontece? Vai lá que eu dei processo ali, vai ser soterrado e a partir de milhões de anos vai formar o que a gente chama de petróleo. Só que, tipo, olha o tempo que leva para isso. E outra coisa, a gente só está tirando, cara. A gente está tirando o petróleo do subsolo, o subsolo está ficando oco. Aí entra em outra questão, cara. Outra coisa, é igual quando a gente vai fazer a exploração de petróleo. A gente vê essas petrolíferas aí, dutos estourando. Aí, tipo, aí vai isso pro mar. Então, cara, é muito importante pensar nessa questão. Tipo, isso entra na parte de degradação do meio ambiente. E tipo assim, e a gente entra na questão, cara. Quais são medidas sustentáveis e meios para assim buscar solucionar os problemas, cara? Cara, o mais importante de tudo, para solucionar tal problema, cara, a gente até entra na questão da conscientização da população. Então, cara, nada mais cara. Você, tipo assim, você tem que tornar isso mais público. Tem que tornar isso mais à tona. Tem que levar mais esse assunto. Tem que, tipo assim, fazer com que as pessoas saibam disso. E como fazer que as pessoas saibam disso? Como conscientizar? Conscientizar a população sobre isso, cara. Então é importante que tenha todo um marketing por trás disso. Propagandas. E seja importante que seja ensinado na escola. Tenham semanas de meio ambiente na escola, em que um professor palestra para os alunos a importância do meio ambiente, toda a importância de se estar presente com isso, de estar ligado, de se preservar o meio ambiente, entendeu? Explicar o que é efeito estufa, entendeu? O que é aquecimento global, que envolve, tipo assim, que nem o efeito estufa faz o aquecimento global. Então, tipo assim, nada mais é do que isso. E outra coisa, aí entra mais um pouco, esse está no público infantil. Agora a gente precisa entrar um pouco mais no, no público mais velho, na questão tipo assim dos na questão tipo assim das pessoas mais idosas, no caso, tipo a população em geral, que nem botar no outdoor, preserve o meio ambiente, fazer propagandas assim, cara. E principalmente ao governo, cara, porque o que acontece, cara? É igual abrir uma licitação, fazer fiscalização nessa questão de queimadas, tá mais presente, cara. Não vender, não se vender por interesses econômicos, pensar na questão, tipo, toda na questão da biodiversidade, de preservar a biodiversidade, porque o que acontece, cara? Quando você não se preserva a biodiversidade, existe toda uma cadeia. É igual, se eu vou lá e mato a onça pintada, um exemplo aí, eu mato a onça pintada. Aí o número é igual a gente sofre aí lá no sul, no centro-oeste, aí, tipo assim, o surto da reprodução é, tipo assim, sem controle dos javalis selvagem. Aí o que acontece?
Se tipo, eu vou lá matar onça pintada. Eu vou matar onça pintada porque come o gado. Só que aí depois vai o javali lá e destrói a plantação do fazendeiro todinho. Então, cara, tem que pensar nesse fator. É igual quando eu vou lá e tipo assim, vou no meio natural, sei lá, igual, a gente tem um exemplo aqui da onça pintada, cara. Mas a gente vai lá e caça outro, caça caças normais aí. Aí o que acontece? Vai desequilibrar e tem um desequilíbrio ecológico. E tendo esse desequilíbrio ecológico, cara, infelizmente, cara, tende a chegar ao nosso alcance. Por quê? Se tem menos bicho na floresta, se é menos biodiverso, o que acontece? Tipo assim, há chances tipo, de colapsar, porque todo ser vivo ele tem uma função dentro desse ecossistema. Se a gente não cuidar disso, cara, não preservar, vai descontrolar tudo. É igual a questão do javali, é igual outras questões também muito importantes. Agora, tipo, vamos entrar um pouco para, tipo assim, é, é a questão, tipo assim, de maneiras para se combater tipo assim, essas práticas insustentáveis. Então, primeiramente, cara, que a gente estava falando da conscientização, agora a gente vai falar um pouco da reciclagem, cara, porque é muito importante que, tipo assim, é igual atualmente muitas empresas é, têm feito esse papel da questão da reciclagem. Outra coisa também é fiscalização e combate aos crimes ambientais. A gente pode entrar aqui também em buscar maneiras de reflorestamento e manejo correto dos recursos ambientais para fazer com que tipo assim não prejudique o meio ambiente. E também, cara, igual eu tô vendo aqui, cara, uma questão muito importante, cara, a ser ressaltada aqui, cara, eu fico até um pouco intrigado, cara, igual a gente tá falando do reflorestamento. A gente conhece, não sei se vocês conhecem esse termo, turma, a questão do deserto verde. Por quê? O que é deserto verde? Esse é um termo que tipo, é muito usado na linguagem acadêmica para as plantações de eucalipto. Por quê? Realmente é verde. Mas tipo assim, ali dentro não tem biodiversidade. Ali dentro não tem bicho. Ali dentro não tem nada. Não tem, tipo, não tem questão, tipo assim, de bicho. Não tem, né? Igual eu tô olhando aqui agora, desculpa até. É tipo assim, não tem, não tem, não tem vida dentro daquilo. Porque, tipo, se eu não me engano não, tenho certeza. Como a gente é professor, a gente tem que ter certeza. Mas, tipo assim, lógico que a gente pode dar uma pesquisada mais aprofundada. Mas eu esqueci até o nome do bichinho que se alimenta da, da folha do eucalipto, que é o. Eu esqueci, cara. É lá da Austrália o bicho lá. Eu esqueci, eu não me recordo. Então, a gente não é de aço, né? A gente tem que. Mas a questão é o seguinte: essa árvore foi inserida no nosso país, mas ela não tem função ecológica dentro do sistema. Ela não tem um equilíbrio. Tipo assim, ela não serve como cadeia para reprodução. E outra coisa, gente, cara, a principal motivo dessa aula, cara, é conscientizar os alunos, é, dar uma visão mais crítica para toda a sociedade, para os alunos, e fazer com que vocês possam ter um senso crítico mais aguçado, possa estar dentro da realidade de vocês, buscar maneiras de ser mais sustentáveis, de mudar pequenos hábitos, cara, que eu sempre falo. Pequenos hábitos fazem mudanças, tipo, mudando pequenos hábitos aqui embaixo fazem grandes mudanças lá em cima. Então, se cada um fazer sua parte, se cada um buscar maneiras de lutar por um ambiente mais sustentável, jogar o lixo fora, descartar o lixo no local certo, é, descartar o lixo no local certo, fazer o tipo assim, quando for possível, fazer reciclagem. Se tipo assim, se você vê alguma coisa errada,
denunciar os órgãos competentes, tipo assim, fazer a nossa parte. Então, galera, esse foi um prazer, cara, enorme aqui estar com vocês, cara, nessa aula maravilhosa. E, tipo, mesmo que de forma breve, espero aí logo logo tá podendo fazer mais debates assim, cara, pra gente estar mais conectado, uma aula melhor, inserida num ambiente, cara, que infelizmente essa pandemia aí tá dificultando muita coisa, mas logo logo estaremos todos juntos aí numa sala de aula com slide para dar aquele aulão maravilhoso para vocês. Foi um prazer enorme, galerinha, e eu agradeço também a equipe do CEDERJ, a equipe aí de estágio supervisionado 3. Foi um prazer enorme. Tchau, tchau.